Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor e a esperança que brota do coração imaculado de Maria esteja com todos vocês. Pedimos que o Espírito Santo nos dê luz, sabedoria e discernimento de Deus, para que possamos absorver as mensagens de Deus para nós hoje. Temos visto, meus irmãos, até aqui, como o Espírito Santo agiu poderosamente na missão confiada aos apóstolos. E nestes últimos capítulos, estamos vendo os sofrimentos, a coragem, a fidelidade, a fé de Paulo na difusão da Igreja de Cristo. Vimos no capítulo anterior que Paulo estava preso em Jerusalém. E por ser um cidadão romano, ele não poderia, de acordo com suas leis, ser preso, nem morto, nem açoitado. Mas o comandante, querendo entender melhor de que Paulo era acusado pelos judeus, convocou uma reunião do Sinédrio. Sinédrio era um Supremo Tribunal Federal nosso, com a presença de Paulo. Então, assim, iniciamos o capítulo 23. E logo já vamos ler o que Paulo disse quando ele entrou nesse conselho. Então, capítulo 23, versículo 1. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, o sumo sacerdote, pediu à pessoa que estava ao lado de Paulo lhe dar um bofetão na boca. Paulo revidou, irado talvez, dizendo para ele o seguinte aí no versículo 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Mas os assistentes disseram para Paulo: é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era a maior autoridade e ele não poderia ser afrontado. Então Paulo então disse o seguinte, que ele não sabia que ele era o sumo sacerdote e por isso pedia desculpas, né? O que ele disse? Ele sabia que o conselho era composto por saduceus e por fariseus. Então, ele, em voz bem alta, disse: Estou sendo perseguido, porque prego a ressurreição, que está aqui no versículo 6. Irmãos, está escrito assim, no versículo 6. Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos é que sou julgado. Ao dizer essas palavras, houve uma grande discussão entre fariseus e saduceus. Saduceus, que era o maior número, eles não acreditavam em ressurreição, nem em espírito e nem em anjos. E os fariseus acreditavam. E a discussão foi ficando cada vez mais acirrada e muito violenta. O comandante, então, temendo que Paulo fosse trucidado ali, e como cidadão romano não o poderia, ele pediu que recolhesse Paulo novamente ali na prisão. Na noite seguinte, o Senhor apareceu para Paulo e disse: coragem. Foi aqui no versículo 11, ele disse: coragem,
deste testemunho de mim em Jerusalém. Assim importa também que o des em Roma. Irmãos, essa palavra, coragem, chamou muito a minha atenção, porque Deus é um Deus conosco, um Deus que nos convoca a dar testemunhos a respeito dele. Lembra daquela palavra de Jesus, quando ele disse: se testemunhares a meu favor, eu o testemunharei diante de meu Pai. Então, que essa palavra coragem, irmãos, possa ressoar no nosso coração, na nossa mente, para que quando formos testados na fé, nós consigamos lembrar que esse Deus não nos abandona. Aí, alguns judeus, no entretanto, não aceitaram essa ideia de Paulo estar solto. Então, eram mais ou menos 40 homens que juraram não comer nem beber até que matassem Paulo. Qual seria a conspiração deles? Eles pediram para que o sumo sacerdote pedisse ao comandante que trouxesse novamente Paulo, porque eles tinham umas questões, algumas dúvidas a respeito dele. E eles pensavam assim: no caminho nós vamos ficar escondidos e nós matamos Paulo. Só que um sobrinho de Paulo ouviu, foi até a prisão, contou a Paulo. Este Paulo, então, pediu que o comandante o ouvisse essa denúncia. O comandante pediu que ele não falasse nada para ninguém, mas ele preparou um aparato para levar Paulo com toda a segurança ao governador Félix. Ele tinha mais ou menos, vamos ver aqui, mais ou menos, eram muito grandes, soldados, cavaleiros, né? Olha, preparai 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem a Cesareia à 3ª hora da noite. Também apresentai cavalgaduras para Paulo, que tendes de levar com toda a segurança ao governador Félix. A carta dizia, na carta que ele mandou, dizia que se tratava que Paulo era um cidadão romano e que os judeus o prenderam por questões religiosas. Termina assim o capítulo 23. Agora vamos ao capítulo 24. Esse capítulo relata o longo período que Paulo ficou preso em Cesareia antes de ser levado para Roma. Bem, 5 dias depois, Ananias, o sumo sacerdote, foi a Cesareia com alguns líderes do povo e o advogado chamado Tertúlio. Também eles tentaram pressionar o governador, quando Tertúlio tomou a palavra e se disse grato, né, pela gestão de Félix, porque não havia rebelião, não havia brigas naquela região, existia muita paz, querendo dizer que ele novamente, se houvesse alguma subversão, alguma coisa entre os judeus ali, Paulo, ele poderia perder o cargo. Com certeza, ele não queria ser substituído, né? Então, em seguida, ele começa a fazer acusação de Paulo. Meus irmãos, Félix conhecia essa religião, conhecia tudo isso, porque a esposa dele era judia, com certeza também já tinha notícias de Jesus. Por isso, ele vai também postergar essa questão, né, dizendo que ele ia conversar com Lísias, os dois iam se aprofundar nessa questão e depois teriam uma resposta. Mais uma vez, os judeus foram vencidos.
E também Félix ordenou que Paulo fosse muito bem tratado na prisão, que ele tivesse liberdade, que ele pudesse receber visitas, né? E assim Paulo permaneceu. Tanto Félix como a sua esposa vieram conversar com Paulo para conhecer melhor a sua religião. E Paulo, então, quando ele já estava falando sobre fé, sobre castidade, sobre justiça, sobre juízo final, Félix ficou amedrontado e disse: olha, depois conversaremos. E muitas outras vezes ele veio ter com Paulo, porque ele tinha também um objetivo. Ele esperava que Paulo lhe desse um bom dinheiro. Então, se o Paulo desse dinheiro, talvez ele desse mais liberdade, talvez ele pudesse dar liberdade, sair, né? Só que Paulo, invicto, não entrou nessa corrupção. Ele não quis essa participação de toma lá da cá. E então, continuou preso. 2 anos depois, Félix foi substituído por Pórcio Festo, que, querendo agradar os judeus, deixou Paulo na prisão. O outro julgamento, o que aconteceu depois com Paulo e Festo, vocês vão verificar no capítulo 25. Meus irmãos, que Paulo possa ser um grande exemplo para nós cristãos, porque nós precisamos ter uma fé firme, uma fé inviolável, a coragem que Deus pediu, porque nós sabemos que neste mundo, como ele está, é difícil evangelizar, não é? É difícil ser testemunha, mas que as palavras de Jesus possam sempre ressoar no nosso ouvido. Coragem, eu venci o mundo. Também, quando ele disse no Salmo 22, ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. Diz para mim, para você, pois estarei contigo. Estarás comigo, estará contigo. É muito lindo. Perseveremos-nos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.